Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Mais uma vez aqui o professor Heraldo Cunha e hoje a aula para o 9º ano e a 4ª fase EJA de Língua Portuguesa, cujo conteúdo é liberdade de expressão e o discurso de ódio. Liberdade de expressão versus o discurso de ódio. Posso falar? Eu falo ou não falo? Então vamos lá, vamos distinguir o que é a liberdade de expressão e o que é o discurso de ódio. Comecemos por essa frase aí. Eu vou sempre respeitar a sua opinião, enquanto a sua opinião não desrespeitar a existência de alguém. Então isso é muito importante que nós saibamos disso nesse momento. Eu vou sempre respeitar a sua opinião, enquanto a sua opinião não desrespeitar a existência de alguém. A atual Constituição Federal do Brasil foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Ela é um conjunto de regras de governo que rege o ordenamento jurídico do nosso país. Ela nos assegura o direito de expressarmos nossas ideias e convicções, desde que não ferindo o direito legítimo de terceiros, conforme o artigo 5º e os incisos 4º e 9º que veremos a seguir. Então, nosso conjunto de regras de governo está lá na Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 5º, atrelado ao direito de expressarmos nossas ideias e convicções. Então, vamos fazer a leitura deste artigo 5º. Artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí temos aí o inciso 4º e o inciso 9º. O inciso 4º é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 9º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então vejam aí, o artigo 5º resume que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e que nós somos livres para nos manifestarmos sobre o que pensamos. É livre a liberdade de expressão. Mas vejam aí, sendo vedado o anonimato. Então, passemos agora às outras considerações. Vou voltar aqui ao inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo, tem vermelho aí, ó, destacado, sendo vedado o anonimato. O que é que nós observamos hoje no mundo tecnológico, no mundo de redes sociais? Muitas pessoas fazem perfis falsos, se escondem atrás de perfis falsos, para atacar outras pessoas ou grupos, né, minorias da população, da sociedade, para expressar o seu pensamento. Será que é realmente assim um comportamento correto? Porque, segundo o artigo, aqui o inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então podemos entender que todos nós somos livres para expressarmos nossas opiniões. Porém, ao nos expressarmos, não devemos nos esconder no anonimato, pois, assim como temos o direito de nos manifestarmos, a pessoa ou grupo social ao qual nos referimos possui o direito de saber quem a citou ou publicou, para exercer o direito de resposta ou até mesmo buscar uma reparação civil em caso de dano. Portanto, é nosso dever exercermos o direito à liberdade de expressão ou de pensamento com responsabilidade. Olha aí ao lado, aí o personagem lá do Choose, que é do Charlie Brown. Tão importante quanto o que você fala
é o jeito como você diz. Serve para reflexão. Com o grande avanço da tecnologia em nosso mundo, a internet mantém um lugar destacado em nosso dia a dia, proporcionando a toda a sociedade novos horizontes e diferentes perspectivas das relações sociais. As redes sociais, por exemplo, permitem uma maior interação entre as pessoas, possibilitando a todos a expressão de seus pensamentos, convicções e ideias. É tão bom hoje, né? A tecnologia da internet, a gente acessa o celular e a gente tem vários aplicativos, vários sites, a gente consegue chats de conversa, bate-papo, tudo. A gente conversa com várias pessoas, ou a gente dá nossa opinião, faz nossos comentários em alguma postagem. E a internet nos proporciona isso. É uma sociedade dinâmica. Nós estamos totalmente conectados no dia a dia através da internet. Entretanto, muitas vezes essa tecnologia é utilizada de maneira equivocada, ou seja, de maneira errada, sendo usada com o intuito de agredir verbal e moralmente as pessoas. Em diversas ocasiões, as redes sociais são empregadas para a manifestação de ideias de forma agressiva, entre outras situações. Esse comportamento é chamado de discurso de ódio. Então, isso é o discurso de ódio. É quando nos manifestamos, né? Usamos nossa liberdade de expressão para manifestar nossa ideia e agredir, de certa forma, verbal ou moralmente, outras pessoas ou grupos sociais. E abaixo aí, ó, o discurso de ódio é caracterizado como qualquer ato de comunicação que inferiorize ou discrimine uma pessoa. A liberdade de expressão é um direito assegurado não só nas constituições de diversos países, mas também nos tratados e nas declarações de direitos humanos. Porém, as pessoas devem usar esse direito de forma responsável, sem prejudicar o outro. Grande parte das pessoas que utilizam as redes sociais não se preocupa com as consequências oriundas dessa exposição, nem com as questões éticas que norteiam o uso da internet, diante do direito à liberdade de expressão previsto na Constituição Federal. Muitas pessoas a utilizam para incitar ao ódio contra segmentos da população, praticando, por exemplo, racismo e preconceitos diversos. Olha aí, respeito não tem cor. O discurso de ódio é uma nova forma de proliferação de conteúdos nocivos na internet, principalmente nas redes sociais, e também um dos enfoques polêmicos da liberdade de expressão, pois tem como característica uma expressão agressiva e incitadora do ódio, como o próprio nome sugere, discurso do ódio. Observa-se em vários aplicativos digitais manifestação de ideias que incitam a discriminação racial, social ou religiosa em relação a determinados grupos minoritários da sociedade, as minorias, né? Então, isso é o discurso de ódio. E é muito, assim, digamos assim, abrangente nas redes sociais, através desse avanço tecnológico. O discurso de ódio destaca-se pelo desprezo e pela discriminação a determinados grupos de pessoas, em virtude de raça, religião, opção sexual, política, nível econômico, entre outras particularidades. Esse comportamento é incompatível com o respeito à dignidade dos indivíduos, além do que as pessoas atingidas têm a autoestima diminuída consideravelmente. Vejam aí alguns exemplos de discurso de ódio nas redes sociais. Esse discurso de ódio, ele foi divulgado, né? Saiu no Twitter, né? Um aplicativo Twitter. Quem está lá atrelado, tem a conta no Twitter, sabe do que eu estou falando. Está aí
um comentário de alguém sobre a Miss Piauí. Isso foi feito em 2017. Olha aí, ó. Credo! Veja que ela coloca vários óis, a interrogação, que é como se ela dissesse, credo! A Miss Piauí tem cara de empregadinha, cara comum, não tem perfil de Miss, não era para estar aí. Sorry. Sorry é uma palavra em inglês que quer dizer desculpe, ou sinto muito. Então veja aí, que discurso de ódio. É um preconceito racial, preconceito contra os negros. A Miss Piauí tem cara de empregadinha, cara comum, não tem perfil de Miss. Então, isto é um exemplo de discurso de ódio nas redes sociais e nós devemos evitar isso ao máximo, porque nós temos a nossa liberdade de expressão, nós temos a nossa liberdade de pensamento, mas o meu direito termina quando começa o do próximo, sem ofensas, sem agressões. Isto é um discurso agressivo, é um discurso de ódio, feito por esta pessoa no Twitter. Vejamos outro exemplo. Olha aí, olha, observem a imagem. Alguém, isso aí é do Facebook. Esse rapaz aí, ó, a camisa dele está escrita lá, o casaco dele, Medicina UBA. É uma universidade lá, não sei se é a Universidade da Bahia, de algum lugar. Mas ele está cursando talvez medicina. Mas ele pertence ele é um indivíduo da cor negra. E vejam um comentário aqui com muito preconceituoso quanto à raça, quanto à etnia. Ué, não sabia que negro podia ser médico. Quem se arriscaria em uma consulta? Aí o outro abaixo responde concordando com o comentário acima. Eu nunca. Vejam que tipo de comentário racista. Então isso faz parte do discurso de ódio. Nós devemos evitar isso totalmente. Por que será que vocês acham que esse rapaz disse? Será que esse médico, esse futuro médico, ele não será um bom médico só pela cor da sua pele? Onde já se viu isso? Em pleno século XXI, termos comentários deste tipo? Isso não é admissível. Então é aí que está essa linha tênue, uma linha frágil entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio. Nós temos o direito de pensarmos e de dizermos o que quisermos, mas sem agredirmos outras pessoas simplesmente porque não gostamos ou não concordamos com a sua religião, não gostamos da cor da sua pele. Não há isso, todos nós somos seres humanos, minha gente. Então, que sirva de exemplo para que vocês não enveredem por esse caminho do discurso do ódio. Evitem, evitem. Somos todos nós seres humanos. Vejamos outro exemplo. Olha aí, isso aí é do Twitter. Nordestino é burro, que morram de sede e fome. Isso deve ser alguém do Sul se referindo a nós, todos nós que compomos, né, a região Nordeste, né, os vários estados que compõem a região Nordeste, nos chamando de burro, que nós devemos morrer de sede e fome. Então isso é um discurso de ódio, incitando ao ódio aos nordestinos. Vejam outro exemplo também de incitação ao ódio, é uma xenofobia, vejam bem. Passemos ao próximo. Hoje a GNT teve a prova de que não podemos generalizar, falando que o brasileiro é burro, porque o correto é o nordestino é burro. Olha aí, outro sulista incitando ao ódio, né, com os nordestinos. A GNT é um canal de televisão de uma grande emissora brasileira de televisão paga, de TV paga. Então, alguma entrevista lá, alguma coisa lá que houve, e ele achou de colocar esse comentário no Twitter. Hoje a GNT teve a prova de que não podemos generalizar, falando que o brasileiro é burro, porque o correto é o nordestino é burro, e colocou em letras maiúsculas aí para destacar a sua fala. Vejam que intolerância, né, conosco, com o povo nordestino, porque todos nós somos brasileiros, todos nós somos seres humanos. Então, este e os outros são exemplos de discursos de ódio que nós devemos evitar ao máximo, constantemente,
porque devemos respeitar todas as diferenças. As diferenças existem, sejam em questões econômicas, em cor da pele, em religião, em opção sexual, em nível econômico, em classe social, ao que quer que seja. Todos nós somos seres humanos. Então, temos que respeitar para sermos respeitados. Já dizia minha avó desde o tempo que eu era menino. Mas hoje, com o advento da internet, nós observamos bastante essa ocorrência de discurso de ódio. E devemos combatê-lo veementemente. Vejam aí, ó, discurso de ódio não é opinião. Discurso de ódio não é polêmica. Discurso de ódio é crime. E para encerrar a aula de hoje, ficarei com esta declaração do grande líder sul-africano Nelson Mandela. Passou mais de 20 anos preso, não sei o tempo certo, né? Mas sempre, mesmo na prisão, ele estava sempre a favor dos negros da África do Sul contra o apartheid, a segregação racial que foi imposta naquele país. Ele disse, Nelson Mandela: ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor de sua pele, ou de suas origens, ou de sua religião. As pessoas são ensinadas a odiar. E se são ensinadas assim, elas podem aprender a amar. Porque o amor chega mais naturalmente ao coração do homem que o seu oposto. Muito bem, meus amigos, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim, eu sou o professor Heraldo Cunha e esta foi mais uma aula de hoje para o 9º ano e a 4ª fase de EJA de Língua Portuguesa com o tema Liberdade de Expressão e Discurso de Ódio. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, um abraço.